pessoal, bom dia da Berlim, aqui 18 graus, clima maravilhoso. Então, gente, como eu prometi a vocês que eu ia fazer um vídeo contando como foi a nossa viagem da Itália até a Alemanha, Berlim. Então, foi uma viagem um pouco, digamos assim, teve alguns imprevistos. E eu gostaria de falar para vocês, porque pode servir de experiência, não? Ajudar algumas pessoas a ter uma visão o que é viajar sobretudo ônibus low cost, porque eu peguei um ônibus da Florença para Berlim com a minha família, éramos 4, não, eu e meus 3 filhos. Então eu vou contar para vocês hoje como foi essa aventura. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês, eu escolhi fazer essa viagem de ônibus porque eu ando com fobia para subir em avião. Então é uma opção, não viajar por terra, mas é mais rápido, logicamente, de avião e os voos são até baratos, mas eu não estou conseguindo subir em avião, não sei o que aconteceu. Tudo bem, então, gente, o que acontece? Que eu fiz uma prenotação online numa companhia low cost, paguei mais ou menos 200 euros, mais um pouquinho, 230 por aí. E essa viagem eu tinha que trocar de ônibus em Munique. O total de horas da viagem eram 20 horas, bastante horas. Mas, como tinha que trocar de ônibus, a gente tinha mais ou menos umas 2 horas para trocar de ônibus. Tudo bem, eu estava tranquila. Mas acontece que quando você não tem experiência, marinha de primeira viagem, sempre tem um imprevisto, acontece alguma coisa e você é penalizado. Então isso foi o que aconteceu com a gente. Então tudo bem, a gente fez a viagem tranquila, a viagem foi tranquila, mas teve imprevisto. Quando nós saímos de Florença, o ônibus já chegou com atraso de 40 minutos. É um atraso, gente, 40 minutos é muito, porque eu tinha que trocar esse ônibus, então eu tenho que fazer conta quanto tempo eu tinha para trocar de ônibus. E acontece que eu peguei e já fiquei preocupada. Saindo de Florença, tem uma estrada que tem muito tráfego, muito tráfego. E é exatamente, perdemos outra hora. Já era quase 2 horas de atraso. Eu já fiquei pensando, como é que vai ser então? Mas eu falei, bom, alguma coisa vai acontecer que chegando lá a gente vai ter que pegar um ônibus tranquilamente até Munique. Só, gente, que tem uma coisa, eu não falo alemão, não falo alemão. E chegando em Munique já é, né, território alemão. Eu e minha filha, a gente arranha um pouquinho de inglês. E a gente ia ter que trocar de ônibus por volta de 11h, meia-noite. Um horário assim um pouco esquisito, porque é horário noturno, já está tudo fechado, tem menos gente em circulação, mas eu, confiando em Deus, eu fui. Ok, chegamos lá em Munique, gente. Antes de eu descer do ônibus, eu perguntei ao motorista, então, como é que vai ser? Porque o ônibus atrasou, estou chegando atrasada, não vou conseguir pegar coincidência. Ele falou, tudo bem, não se preocupe, tudo bem. Eu achei, gente, que eu ia chegar lá, ia ter um ônibus, várias linhas que saíam, não? Como no Brasil, nos terminais, e ia encontrar um novo ônibus para Berlim, era tudo ok, era só subir e mostrar o bilhete lá para o motorista. Mas não é, gente, não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que a companhia do ônibus tinha mandado uma nova prenotação, um novo bilhete, porque eu tinha perdido, logicamente, a minha coincidência, o ônibus, né, que ia me levar até Berlim. Quando eu cheguei lá, eu perguntei ao motorista, então, qual é o ônibus que eu vou ter que subir? Ele foi e apontou, é aquele lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá no ônibus, eu vi que não era para Berlim, era outra destinação. Eu falei, mas não é possível que seja esse ônibus. Por que ele me falou que é esse ônibus?
E eu não sabia que a companhia tinha me mandado um e-mail dizendo que eu tinha que subir naquele ônibus que eles tinham pré-notado e tinha que, se eu não aceitasse 15 minutos só antes para escrever para eles que eu não ia querer. Mas eu não vi esse e-mail. Quando eu vi esse e-mail, era meia hora depois. Mas aí eu não subi naquele ônibus que ele falou, né? Porque eu disse, não é possível esse ônibus. Ele não vai para Berlim, eu digo, não vou subir. Quando eu fui ver o e-mail, eles tinham me feito uma prenotação, gente, uma coisa absurda. Uma prenotação pra gente ir para sair da Alemanha e ir para Praga. E de manhã a gente ia trocar de ônibus para voltar para Berlim. Praticamente não ia ser mais 2 ônibus que eu tinha, era 3 ônibus. E isso era uma coisa absurda. Eu estava viajando com bagagem, eu estava viajando com criança e não ia ser possível todo essa confusão de trocar de ônibus. E depois, por exemplo, nessas viagens de ônibus, eles tinham me dito que eu tinha que levar 7 quilos na mão e 20 embaixo. Então eu tava com muitas bagagens, tava com 4 malas e um monte de mochila e as crianças cansadas e tudo. Então não dava. Ok, então eu vi que eu consegui me informar, ia ter um novo ônibus para Berlim, era às 2 da manhã. Gente, imagina, eu com as crianças da meia-noite até 2 da manhã, as crianças cansadas, mas eu não tinha outra opção, tinha que esperar. Quando o ônibus chegou, eu toda feliz, que bom, então vamos nesse ônibus. Quando eu fui mostrar os bilhetes pro o motorista ficou bravo. Não, você não tá na lista dos passageiros, você não vai subir aqui, só se você pagar. Aí eu comecei a explicar para ele que a gente fez o atraso, não é culpa nossa, e tal, explicando, please, ele não, ele não quis saber, ele não botou coração. Aí minha filha, ele disse, se você quiser ir para Berlim nesse ônibus aqui, você tem que pagar um novo bilhete. Gente, eu tive que pagar novamente 200 euros. Uma coisa assim absurda, porque eu tive esse prejuízo. E não era uma coisa justa, porque eu já tinha feito a prenotação e não sabia, eu consegui, estava tentando explicar, ele entendeu, só que ele não aceitou. Moral da história, eu tive que pegar, né, porque a minha meta principal era chegar em Berlim. Quando eu subi no ônibus e tal, então o ônibus não era tão cômodo como que a gente viajou primeiro, então a gente praticamente das 2 da manhã, a gente chegou às 11 da manhã em Berlim, a gente cansado, mas aí a gente fez uma ótima viagem. Outra coisa, gente, eu queria falar para vocês que esse vídeo eu quis fazer porque pode servir de experiência para quem quer pegar ônibus aqui, viajar na Europa. Vocês façam atenção com esses detalhes quando atrasa, como é que faz para trocar. Vocês têm que ver no e-mail a prenotação, se vocês fizeram online, porque senão vocês vão ter que pagar um novo bilhete, como no meu caso. E outra coisa, gente, vocês tenham cuidado, porque esses ônibus, quando eles param, eles não ficam muito tempo. Então, às vezes você quer ir no banheiro, para não quer usar o banheiro lá do ônibus, tá? Então, vocês ficam com atenção. Ou se vocês não pegar as bagagens de vocês, no caso, vocês vão descer naquele terminal, vocês pegam as bagagens de vocês rápido, porque o ônibus parte com as bagagens de vocês e aí depois eu não sei. Eu vi uma mulher desesperada porque o ônibus tinha partido com as bagagens dela. Mas tudo bem, essa foi a minha experiência. A gente veio aqui porque eu queria conhecer muito Berlim, então eu vim aqui passar um mês e tal. E eu fiz essa viagem com minhas crianças, porque é férias, eu queria fazer essa viagem. Mas foi realmente uma odisseia, foi assim uma experiência, assim, eu fiquei triste, porque eu fiquei desiludida só com essa parte, né, que me fizeram pagar quando eu não tive culpa. Mas que serve de experiência, né, Maria, de primeira viagem, então tudo bem. Então tá, gente, esse foi o vídeo que eu prometi a vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E peço a vocês, me ajudem a crescer o meu canal, se inscrevam, tá? Divulgue aí para os amigos nas redes sociais. Às vezes essa informação pode servir a alguém que está viajando para a Europa, que pretende viajar de ônibus na Europa, tá? E façam comentários, sim, vocês comentem o que vocês gostariam de saber, alguma coisa aqui, sei lá, sobre a Europa. Eu moro na Itália, agora eu estou aqui na Alemanha, mas eu estou de passagem. Então eu respondo na medida do possível.
Então, se inscreva no canal, comentem, deixem um like, compartilhem com os amigos, com as redes sociais e ative o sininho para receber os novos vídeos, tá bom? Então, eu vou deixar aqui vocês desejando um bom final de semana, tá? Fique com Deus, tá? Beijo grande e vocês estão aqui no coração. Tchau, tchau. Até a próxima.